Bacana. Cris, seja bem-vinda. É uma satisfação ter você aqui no nosso evento. E o tema da agora, a terceira palestra, é o exercício físico pós-Covid. E eu vou deixar a Cris se apresentar. Sim, eu agradeço muito o convite e prazer, né, em conhecê-la mais de perto. Estou muito feliz em estar aqui novamente. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia novamente. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite em estar aqui para falar sobre um tema que está tão atual para a nossa realidade e sobre uma situação em que, graças a Deus, temos muitas pessoas que sobreviveram. Nós vemos falar muito sobre o número de pessoas que vieram a óbito, porém, existem milhares de pessoas que sobrevivem à Covid-19. E essas pessoas precisam da gente, do profissional do movimento, do profissional de educação física, para que elas consigam recuperar aquilo que foi perdido. Porque sim, é o exercício físico que hoje tem sido o melhor remédio para trabalhar com essas pessoas. Então vamos lá, eu sou a Cristiane Mota, sou profissional de educação física, eu me formei aqui em São Caetano do Sul, na Faculdade Municipal de São Caetano, em Educação Física, fiz pós-graduação em condicionamento físico para grupos especiais, então a minha vida, né, acadêmica, profissional, sempre foi em busca de um nicho mais específico. Então, eu comecei trabalhando em academia só para mulheres, depois já fui trabalhar com idosos com problemas cardíacos, e hoje trabalho com pessoas com problemas cardíacos, deficiência física, deficiência intelectual e a síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid que tem trazido muitas alterações motoras. E o que é mais interessante de tudo isso, de toda essa minha formação? É eu poder estar aqui hoje compartilhando com vocês sobre como atuar na síndrome pós-Covid. Por quê? Não é simplesmente aplicar um exercício físico, não é simplesmente receber um aluno na sua academia ou mesmo alguém que venha te procurar enquanto personal trainer que teve Covid-19 e você tentar usar os conhecimentos prévios de fisiologia, de biomecânica para aplicar exercícios. Por quê? Nós temos visto que a Covid-19, ela, além de ser muito dinâmica na questão das alterações que hoje a gente conhece que ela pode causar, que até o ano passado nós não conhecíamos e que amanhã nós não sabemos, a prescrição de exercícios físicos, ela é humanizada. E eu me sinto feliz nesse momento em trabalho há 11 anos já no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, e desde que começou a pandemia, antes de ser anunciada a pandemia, na verdade, nós já estávamos estudando sobre a doença e estamos vindo, desde essa época, verificando todas as alterações que ela pode causar. E hoje estamos trabalhando muito com pesquisa em relação à prática de exercícios físicos, quais os resultados e quais as melhores maneiras em aplicar exercícios para as pessoas que tiveram Covid-19. E veja, às vezes vocês podem pensar, né, ou alguns, mas você trabalha em hospital, o que eu preciso saber é mínimo, porque eu estou trabalhando na academia. Não, as pessoas que estão hoje sendo atendidas na reabilitação hospitalar, ela vai para casa e ela precisa continuar praticando exercícios físicos. E quando ela for para casa, ela vai precisar de você e de mim, porque eu também atendo pessoas como personal na casa de algumas pessoas que tiveram a Covid-19. E há casos de pessoas que tiveram a doença no início, né, lá em março, abril do ano passado, e que ainda estão com déficit de força muscular, com fadiga, fraqueza e outras comorbidades que surgiram após a infecção. E nós vamos falar aqui de uma maneira, vou tentar ser breve, né, e levar para vocês de uma maneira mais fácil, para que vocês possam entender
como a doença afeta o organismo humano e o que ela pode causar. É extremamente importante entender como ocorre esse processo. Então, relembrando as aulas de fisiologia do sistema renina, angiotensina e aldosterona, essa é a porta de entrada para o vírus da Covid-19. Coronavírus, porque ele tem esse formato de coroa, né? E essas pontinhas, elas se ligam facilmente com o receptor de angiotensina. E quando o vírus se liga a esse receptor, ele altera totalmente o funcionamento da célula. Então, o que a gente sabe? A angiotensina, ela é vasoconstritora, a renina, ela é vasodilatadora. Se a angiotensina não consegue se ligar no receptor dela, nenhuma parte desse sistema acontece. Então, eu vou ter o quê? Muita angiotensina circulante no plasma, que vai trazer muita vasoconstrição, e essa vasoconstrição é exatamente um dos motivos de que pessoas, por exemplo, hipertensas, são do grupo de risco para a Covid-19, porque esse risco ele é muito aumentado. Eu vou ter, então, uma alteração do comportamento celular. E quando eu tenho uma infecção, o meu sistema de imunidade, né, meu sistema imunológico, ele entra em ação para tentar conter essa inflamação, conter essa infecção. Mas como que o sistema imunológico ele age? Com inflamação, né? É o processo inflamatório que tenta conter outro processo inflamatório. E aí, a depender de como essa doença consegue avançar no organismo da pessoa, quanto mais processo inflamatório gerado pelo próprio sistema imunológico, mais lesão celular eu vou ter. Ou lesão epitelial, ou lesão a nível renal, ou lesão a nível pulmonar, e é aí que a doença vai evoluindo. Quando a gente fala do nível pulmonar, nós temos algumas partes dos alvéolos que são as primeiras a serem atingidas. Então, os pneumócitos são as regiões do nosso alvéolo que facilitam o movimento alveolar, o movimento da respiração. O vírus, ao atingir essa região, ele já vai causar um dano. Então, é por isso que a pessoa, quando ela tem uma evolução da doença, né, que eu já vou conversar com vocês aí sobre isso, das fases, ela começa a ter dificuldade respiratória. E essa dificuldade, ela pode aí perdurar mesmo depois de que nós tenhamos aí uma disseminação do vírus. O pneumócito sendo afetado, eu vou ter uma dificuldade de respiração, eu vou ter acometimentos de tosse, e a doença evoluindo, eu posso também ter o meu sistema nervoso atingido. Vou ter aí liberação de determinadas proteínas e hormônios, que posso ter uma infecção generalizada. É quando a doença chega a uma fase sistêmica que vai poder aí atingir órgãos como fígado, rins, e que pode trazer outras comorbidades quando a pessoa sobrevive. Por exemplo, a Covid-19, quando a gente tem um acometimento renal, ela não acomete o rim como um todo, mas ela acomete principalmente a região renal que controla o índice glicêmico. Então, algumas pessoas podem desenvolver diabetes após terem a Covid-19. E, além disso, começou-se a verificar que, ao mesmo tempo que muitas pessoas se hospitalizavam por conta da Covid-19, elas também se hospitalizavam por conta de AVC. E aí foi feita, então, a relação que o AVC que estava sendo exposto era por conta da Covid-19. Por quê? Porque em 15% dos casos graves, a doença pode causar trombogênese.
E essa formação de trombos, né, pode haver o deslocamento, que pode parar a nível cerebral e causar um AVC, mas também pode ir a nível pulmonar e causar embolia pulmonar também. Então, basicamente, nós temos 3 fases da doença. A fase 1, que é a fase de infecção leve, que a gente chama de fase das vias respiratórias superiores, né, vias aéreas superiores, que é garganta e nariz, e aí que algumas pessoas comumente perdem o olfato e o paladar, e às vezes fica nisso mesmo, passou-se aí 15, 20 dias, que é a média em que o vírus acaba sendo eliminado, a pessoa, ela se recupera. E por que que algumas pessoas ficam apenas nessa fase? Como eu falei para vocês, o sistema imunológico, ele percebe uma alteração, uma inflamação, uma infecção, ele vai entrar em ação. Nós temos o sistema imunológico inato, ou seja, aquele que já nascemos com ele, e o adquirido, por exemplo, por vacinas. E algumas pessoas, pelo sistema imunológico inato, conseguem se livrar do vírus. E aí elas vão ficar apenas na fase 1, que é a fase das vias aéreas superiores. Quando passa-se para a fase 2, é a fase das vias aéreas inferiores, que aí já é a fase da pneumonia, que é a fase que nós vamos ter aí acometimento alveolar, dificuldade em respiração e pode avançar para a fase 3, que é a fase sistêmica, afetando aí outros órgãos. Tem como a pessoa que chegou na fase 3 se recuperar? Tem muitas pessoas que chegam, inclusive, a ser entubadas e que elas são extubadas e sobrevivem. Eu atendo uma moça de 40 anos de idade que ela ficou hospitalizada e entubada do dia 1º a 30 de abril do ano passado, foram 30 dias. Ela hoje ainda apresenta fraqueza em membros inferiores, ainda apresenta cansaço, também acabou desenvolvendo diabetes pós-Covid, mas ela está aí nesse processo de reabilitação, de prática de exercícios físicos e está respondendo muito bem. Além disso, mais da metade das pessoas que foram acometidas pela doença podem ter alterações no bombeamento cardíaco por conta de fibrose cardíaca e a diabetes, como eu comentei com vocês. Então, tem muito trabalho para nós que somos profissionais de educação física, desde prévio, né, de as pessoas hoje estão buscando mais, porque praticar exercícios e convencer as pessoas de praticarem exercícios, a gente sabe que não é fácil. Mas muitas pessoas começaram a se preocupar com isso, porque veio toda aquela história do sistema imunológico, que ajudava as pessoas a não terem, não serem infectadas, quem era ativo. A gente sabe que isso não é verdade, mas que a prática de exercícios físicos contribui muito quando a pessoa é ativa e é infectada pelo caso da COVID, né, do SARS-CoV ou até algum outro tipo de infecção. Pois bem, mesmo se a pessoa for infectada, mesmo que ela tenha sintomas leves, ou mesmo que ela nem tenha percebido que foi infectada, alguma coisa ela vai apresentar de sequela, nem que seja um cansaço mínimo que ela antes não tinha e começou a perceber que tinha e depois acabou descobrindo que foi infectada pelo vírus. Além disso, alterações no sistema renal, alterações no sistema cardiovascular e no nosso sistema hormonal, que nós sabemos que a prática de exercícios físicos contribui muito para a melhora de todos esses fatores. E o que os estudos têm dito hoje sobre a questão do exercício físico para as pessoas que tiveram Covid-19?
Falou-se muito, muito no ano passado sobre a irisina, que é formada durante a prática de exercícios, esse estudo que foi publicado numa ótima revista, feita aí por pessoas aqui do Brasil, e que a irisina apresentou um efeito positivo na regulação desses genes, né, que estão relacionados ao desfecho da COVID no tecido adiposo. E a gente sabe que as pessoas, principalmente as obesas, elas acabam também tendo maior risco por conta da massa, que é maior, e que também elas chegando a um nível pulmonar, né, a fase 2 da doença, se precisar de intubação, vai ser um pouco mais complicado a questão da respiração, mesmo com volume de oxigênio aumentado por conta dos tubos, quando a pessoa tem uma massa muito grande. E aí esse foi um dos primeiros estudos que trouxe, né, à tona que, olha, praticar exercícios físicos pode ajudar, sim. Esse outro estudo foi publicado no início também da pandemia, que eles pegaram aí pessoas idosas para fazer uma reabilitação, né, a aplicação de exercícios físicos respiratórios em idosos que haviam sido acometidos pela Covid-19. Então, teve um N interessante de 72 pessoas, em que eles fizeram testes de função pulmonar, testes funcionais, e aqui eu vou frisar para vocês que teste funcional é muito mais importante quando você vai atender uma pessoa que teve Covid do que tentar fazer teste de força muscular, porque nem sempre é possível, nem sempre a pessoa vai conseguir. Aplicação de questionário de qualidade de vida, verificação como está as atividades da vida diária dela e testes de estado mental. E esses autores, eles viram que após 6 semanas das pessoas fazendo exercício físico, né, reabilitação respiratória, teve uma melhora na ventilação, a capacidade funcional dessas pessoas, desses idosos, também melhorou, porém o estado depressivo não apresentou melhora. E aí, reflito aqui com vocês, pessoas idosas que foram acometidas por uma doença devastadora e que se recuperaram, começaram o processo de reabilitação, mas tem todo o contexto, né? De não poder ver a família, de ter que ficar em isolamento, em afastamento, distanciamento social. Então, dificilmente a questão psicológica ela é recuperada de uma maneira tão rápida assim. E isso nós vemos até hoje, pessoas que ainda estão em processo de reabilitação, ou mesmo as que não passaram por esse processo, só o fato de estar em isolamento, em afastamento social, isso já altera bastante. Então, qual que é a nossa realidade hoje? Nós estamos numa realidade híbrida, né? Ou eu atendo o meu aluno em casa, ou eu atendo via online. Ou a academia está aberta, ou a academia está fechada. Então, como o professor falou anteriormente, planos, planejamento. Você tem que saber já como você vai atuar se na semana que vem você que atende em academia, se a academia estiver fechada. Esse plano já tem que ser feito e já tem que ser conversado com o seu aluno e já tem que ser mostrado para ele quais são as possibilidades. Porque deixar de fazer exercício físico, a gente sabe que não é nada interessante. E aí nós vemos aqui que após 6 semanas, né, já houve uma melhora na ventilação. E visto isso no dia a dia, na reabilitação como um todo, né, na prática de exercícios por pessoas que tiveram Covid como um todo. Da mesma maneira que a doença ela é devastadora, quando a pessoa se recupera e começa a praticar exercícios, a resposta dela também é muito rápida, quanto à melhora de força, melhora do condicionamento respiratório. Então, isso é um ponto positivo e que nos deixa um pouco mais felizes na atuação.
Esse estudo aqui é um estudo bem interessante, que eles avaliaram a dor musculoesquelética, a fadiga e a força de preensão manual em pessoas que estavam hospitalizadas por conta da Covid-19. E os 3 sintomas mais comuns eram fadiga, mialgia, dor muscular, e artralgia, dor em articulações. E é o que nós vemos hoje como resposta. Se tem alguém aqui na sala que está atendendo pessoas que tiveram Covid, a gente percebe que eles se cansam facilmente. Então, por isso que eu comentei com vocês. Testes que avaliem a capacidade funcional normalmente são mais interessantes do que a gente tentar colocar a pessoa para um teste um pouco mais pesado, como de força muscular. E esse estudo, ele ainda diz o seguinte, que a dor muscular mais grave, ela aparecia em pessoas que já apresentavam dor muscular prévia à infecção e que essa severidade da fadiga foi muito maior nos casos mais graves e que as pessoas, as mulheres, apresentaram também a força de preensão manual reduzida, coisa que não aconteceu com os homens. Então, a gente pode hipoteticamente dizer que provavelmente a perda de força muscular seja mais acentuada, a perda de massa muscular seja mais acentuada em mulheres do que em homens. E isso a gente vai ter a resposta mais para frente, porque esse estudo já está sendo realizado lá no Hospital das Clínicas. Nós estamos avaliando pessoas que tiveram a Covid-19 para verificar a massa magra delas, como está hoje, comparando com pessoas saudáveis, para tentar ter essa resposta. O que se espera de perda, aproximadamente, a diferença entre homens e mulheres, então é uma resposta que brevemente nós vamos ter. E esses autores, eles trazem uma conclusão que eu achei bem interessante, que eles dizem que o acometimento na força muscular causado pela COVID é um triângulo, né, de mialgia, fadiga física e fraqueza muscular, que é exatamente o que a gente tem visto. Esse outro estudo aqui foi um estudo que caracterizou aí um estudo de corte 7 meses após os sintomas, né, após a pessoa ter sido acometida pela Covid, o que eles ainda apresentavam, né, o que eles ainda relatavam. E a gente vê aqui que o mal-estar e a fadiga pós-esforço físico ainda aparecem. E como eu falei para vocês, tem pessoas que já foram infectadas há 1 ano e que ainda apresentam esse tipo de sintoma. Então, quando você for aplicar exercícios físicos para essa população e elas apresentarem uma fadiga fácil, não tenha medo, porque é um sintoma comum. O que você tem que observar é como você tem aplicado esse exercício, ok? E a disfunção cognitiva também aparece aí em mais de metade dos casos, porque quando nós temos um acometimento aí de sistema nervoso central, podemos ter alterações cognitivas muito relacionadas à memória, pessoas que esquecem muito dessa memória mais recente, né? Então você fala uma coisa agora, a pessoa, se ela não anotar, ela não vai lembrar, ou até alguns acontecimentos passados, vai depender muito da região do cérebro que foi afetada. E aí, então, o que eu preciso saber na hora de prescrever exercícios? Eu pensei muito sobre isso, e venho pensando, né, em todo esse tempo aí que a gente está com a pandemia, e o que eu tenho visto e prescrito, né, pensado, é o seguinte: eu preciso de um triângulo também em relação à prática dos exercícios físicos. Não dá para chegar e falar, professora, tive Covid e preciso fazer exercício. Ah, tá bom. Coloco ela numa bicicleta, ou para fazer uma caminhada, ou uma esteira, aplico exercício de força. Ah, eu vou fazer contínuo ou intervalado? Não. Eu preciso ter pelo menos esses conhecimentos. Eu preciso entender e conhecer muito bem a doença.
quais são os seus aspectos clínicos, como ela acomete o organismo humano, porque a resposta que o meu aluno vai ter durante a prática de exercícios vai me dizer qual a região, né, qual fase que ele esteve da doença e como eu posso aplicar exercícios. Ele vai me trazer algumas possíveis sequelas, e eu preciso conhecer essas sequelas. Uma sequela muito comum é a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neurodegenerativa que traz uma tetraplegia flácida, ou seja, uma diminuição de força em membro inferior, principalmente em uma das pernas. E eu preciso ter esse conhecimento para saber aplicar o exercício físico. Há relatos também de sintomas muito sugestivos a Parkinson, polineuropatia, além da sarcopenia, que vai acontecer em muito, principalmente nas pessoas que foram hospitalizadas, porque nós temos a síndrome do imobilismo. A pessoa ficou parada, ela vai perder massa muscular. E a própria Covid-19, se a pessoa chegar a ter um acometimento renal, ela vai ter perda de fibra muscular por conta da rabdomiólise, que é a quebra da fibra muscular. Sim, é a quebra da fibra muscular, e essa quebra vai acometer o rim e pode trazer aí uma consequência muito mais danosa. E com essa quebra, eu vou ter também perda de massa muscular. Com esses conhecimentos, eu vou saber qual o melhor método avaliativo para eu poder fazer a aplicação do exercício físico. Então, a fisiologia do exercício, ela hoje existe, a fisiologia do exercício relacionada à Covid-19. Se você não entender a doença, dificilmente teremos aí um sucesso na prescrição de exercícios. Nós temos hoje aproximadamente 18 instrumentos que podem ser utilizados para quem teve Covid-19. Nossa, Cris, tantos instrumentos assim? A maioria deles já era de nosso conhecimento. Mas por que tantos? Por que tantas possibilidades? Porque a prescrição de exercícios na Covid-19, ela é humanizada. Por quê? Cada pessoa apresenta-se diferente. Ela pode trazer uma sequela diferente, ela pode apresentar um acometimento diferente. Então, eu tenho que ter um leque de conhecimento, por exemplo, de instrumentos avaliativos, para eu saber qual será o melhor para eu utilizar com aquele aluno. E aí eu coloquei aqui alguns para vocês. Essa Erasmus, né, avaliação de sensibilidade modificada, a medida de independência funcional, que é a MIF, escala de avaliação de fadiga, essa pós-Covid, escala funcional pós-Covid, que ela foi criada agora, recentemente, já foi validada aqui no Brasil, já foi traduzida, já foi validada, está sendo feita a tradução dela, e a escala de avaliação de dispneia, que é essa MMRC, que já é uma escala utilizada para pessoas com DPOC e que hoje também está sendo utilizada para pessoas que tiveram a Covid-19. O que eu tenho que ter de atenção, como eu acabei de falar para vocês, o instrumento avaliativo aplicado, ele depende da condição clínica da pessoa, do seu aluno, do seu paciente. Eu preciso ter essa gama de conhecimentos para saber o que melhor aplicar. O exercício aeróbio, ele poderá ou não ser aplicado a princípio. Vai depender em como está essa resposta da pessoa. Tem pessoas que elas vão estar liberadas já para a prática de exercícios, que inclusive pode ser concomitante profissional de educação física e profissional da fisioterapia, e traz resultados ótimos. O físio vai estar trabalhando na reabilitação respiratória e você na reabilitação da força muscular. E isso em conjunto traz resultados muito bons. Por quê? A pessoa tem acometimento respiratório? Sim, na maioria dos casos. Tem acometimento de força muscular? Sim. O que esse déficit de força muscular pode trazer?
pode trazer dificuldades para atividades da vida diária comum, como, por exemplo, levantar e sentar da cadeira, ou até mesmo de um equilíbrio dinâmico. Tudo bem? O exercício para fortalecimento deve ser aplicado respeitando as limitações. Então, eu sempre friso isso. Cada pessoa é uma pessoa. O professor anterior, ele comentou sobre a questão da avaliação física. A depender, se você é uma pessoa que trabalha dentro do ambiente de academia e é um professor para, né, XXX alunos, e a academia também não preza por isso, fica bem difícil. Mas se você é um profissional que está vendo que hoje a maior demanda para o profissional de educação física é o exercício pós-Covid. Está nas suas mãos querer abraçar esse público ou não. Tem muita gente. Se você trabalhar em uma academia, se você é um coordenador de academia e você colocar lá na sua academia, aplicamos exercícios para você que teve Covid-19, algo nesse tipo, eu tenho certeza que você vai ter muito aluno. E nós temos que buscar ser diferentes. Ser diferentes. Eu tenho pessoas que se formaram comigo e que em menos de um ano de formado, não, eu não quero educação física, não, educação física não leva a nada. Quem não leva a lugar nenhum é você, sou eu, são as pessoas. Eu posso ser formada em engenharia, medicina, se eu não for o cara diferente, não buscar ser diferente, não estar sempre em busca de conhecimento, eu não vou sair do lugar. Tem um trem com, sei lá, 8 vagões, todo mundo quer ir no mesmo vagão. Ah, bora emagrecer, não sabe nem o motivo, mas tá todo mundo procura emagrecer, então também vou ser o profissional do emagrecimento. A gente tem milhões de pessoas precisando fazer exercício físico porque foram acometidas por essa infecção devastadora, precisa de você, então a escolha é sua. Fadiga persistente. Verificar se de origem cardiopulmonar ou neuromuscular. Quem vai me dar essa resposta? Se eu souber como a pessoa foi acometida, qual a fase da doença, se ela foi para a fase 3, se ela ficou na fase 2 da pneumonia, é isso que vai me trazer essa resposta. E atenção à dose dos exercícios. Sempre verificar, dar um exercício e verificar como que está a frequência cardíaca, a pressão arterial e a saturação. Hoje não dá para nós, profissionais de educação física, que atende pessoas desse nicho, não ter um oxímetro. Ele é extremamente importante. E outra coisa que eu vou falar para vocês, dessa questão de como dosar os exercícios. A sua sessão de exercícios é de 1 hora, talvez você não consiga dar, sei lá, 8, 9 exercícios. Eu já vi pessoas, né, na internet, no Instagram, falando, olha, o protocolo é de 8 a, sei lá, 15 exercícios, séries de não sei quanto. Não, é humanizado. Se eu não souber como a pessoa foi acometida, eu não vou saber o instrumento de avaliação para aplicar, eu não vou ter a resposta de qual o principal déficit dela. Se, por exemplo, a fadiga é de origem cardiopulmonar ou neuro, eu não vou saber como aplicar o exercício físico. Tudo bem? Então, não dispense o uso do oxímetro. Sintomas como fadiga e déficit de força muscular são possíveis, e alterações intestinais também. É comum o aluno já saiu da hospitalização, ou ele nem foi hospitalizado, mas já reiniciou ou iniciou a prática de exercícios físicos, e algumas semanas depois, ou de maneira até recorrente, apresentar sintomas de alterações intestinais, como diarreia, e isso depende de como ele foi infectado. Pode acontecer sim. Tudo bem? A recuperação dessas pessoas é eficiente em períodos de tempo relativamente curto, como eu comentei com vocês, e atendimento multiprofissional é muito efetivo. Aqui eu estou falando do profissional do movimento, ou profissional de educação física, ou profissional da fisioterapia, mas outros profissionais são envolvidos nisso também. O da nutrição, a própria fonoaudiologia, principalmente para as pessoas que foram entubadas, que podem apresentar lesões, né, no trato aqui
nossa, fugiu o nome agora, mas enfim, por conta da colocação do tubo. Então, são muitos profissionais, até odontólogos, por conta do próprio tubo, ter alterações aí na dentição, quebras e tudo mais. A Covid-19 veio para nos mostrar muitas coisas. Primeiro, não sabemos tudo, nunca saberemos. Segundo, você pode ser o cara que mora na comunidade do Heliópolis ou morar nos Jardins aqui em São Paulo, que para quem conhece aqui são extremos. Gente muito rica e gente muito pobre. Se for infectado por essa doença, o desfecho pode ser o mesmo. E outra coisa que veio para nos mostrar enquanto profissional do movimento é que o conhecimento ele tem que ser sempre, sempre, sempre modificado, agregado, sempre temos que estar em busca disso, porque não basta apenas a fisiologia do exercício, a biomecânica, sei lá mais o que. Eu preciso ter um conhecimento muito maior, muito maior. E essa é a nossa principal demanda no momento. O que há de novo? Vou trazer aqui um spoiler curto, para que meus alunos não fiquem bravos comigo, mas o que estudos que estão sendo realizados aqui em São Paulo têm mostrado que a transformação, se é que a gente pode dizer assim, de massa muscular em gordura, em muitos casos de pessoas que tiveram a Covid-19. A maior perda de fibras tem sido de fibras aeróbias. Isso está sendo investigado, é o que estamos vendo. As pessoas podem apresentar não apenas dor miofacial, mas se ela teve um acometimento no sistema nervoso central, ela pode também apresentar dor neuropática. E há aí uma dúvida se é interessante praticar alongamento muscular e se sempre provocar exercício ativo ou exercício isotônico, se é interessante para todos os casos. Como eu vou saber se o meu aluno teve maior perda de fibras aeróbias ou anaeróbias? Avaliando. Por quê? Cada tipo de fibra tem uma função. Tem fibra que é de resistência, tem fibra que é de força. Eu avaliando, eu vou ter essa resposta. Ok? E aí, esse estudo aqui, que eu acho muito interessante, que ele fala sobre atividade física para proteção, né, como um fator protetivo aí do nosso sistema imunológico, já prevendo, já preparando os profissionais da saúde para uma próxima pandemia. Provavelmente, eu espero não estar mais aqui, né, se tiver esse gap, como tivemos aí de aproximadamente 80, 100 anos, mas enfim, é um momento que estamos vivendo hoje, que não descarta a possibilidade de vivenciarmos um momento pior mais para frente e que a prática de atividade física tem que ser a cada dia orientada e mostrada como algo que promove a saúde das pessoas. É esse o objetivo do exercício físico, a saúde das pessoas. E aí eu vou deixar aqui uma frase para vocês que eu acho muito interessante, que não se deve ir atrás de objetivos fáceis. É preciso buscar o que só pode ser alcançado por meio dos maiores esforços. Então, não busque a facilidade, busque aquilo que vai te levar longe. Ok? Esse é meu Instagram, @crismota.professora. Se você não me segue, vai lá, me siga. E muito obrigada pela oportunidade. Que ótimo, Cris. Maravilha. Excelente. É um conteúdo que nós estamos sempre batendo, né, na tecla. É fundamental nesse momento, principalmente para os profissionais que estão aí, vamos chamar assim, na linha de frente, atendendo seus clientes, atendendo seus grupos, né, seja grupos de comorbidade, pessoas com alguma doença específica. Excelente explanação. Pessoal, parece que tem uma pergunta aqui, Cris, eu não sei se você chegou a ver, só um minutinho aqui. Ô, Fausto, seja bem-vindo. Rogério, seja bem-vindo. O Victor Lamana
tá aqui, ó, falou se eles tomavam antidepressivos? É isso, Vitor, que você quer abrir aí o áudio e falar com a Cris? Obrigado pela palestra, Cris. Na verdade, essa pergunta me deixa quieto. Desculpa, não ouvi direito, Vitor. Você pode repetir? Por favor. Na verdade, essa pergunta, nem lembro mais o que eu perguntei. Provavelmente foi naquele estudo que eu mostrei. Dos velhinhos lá. Cris, você trabalha em que área do HC? Eu trabalho na reabilitação, no Instituto de Reabilitação. Vocês salvaram minha vida. Muito obrigado. Agradeço. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode abrir, né, o microfone. Cris, o pessoal está perguntando se você vai disponibilizar o material que você apresentou. Posso disponibilizar, sim. Eu mando para você e você... Pode mandar para mim que eu encaminho para o pessoal que está assistindo, né, que... Professor Fausto. Se tiver mais alguma pergunta, pessoal, por favor, pode abrir aí o microfone. Aqui a Lisandra tem uma pergunta, né, é a respeito do sistema neurológico. Ele também é afetado? Ele pode ser afetado, Lisandra. Se a pessoa chegar à fase 3 da doença, sim, né? Então, a fase 1 das vias aéreas superiores, a pessoa foi para a fase 2 das vias aéreas inferiores e apresentou pneumonia. Da pneumonia, a gente já pode ter aí, por conta dessa cascata inflamatória muito exacerbada, formação de trombos, e essa formação de trombos pode desencadear numa embolia pulmonar ou no AVC, ou a depender do local onde pode ser afetado também no sistema nervoso, eu posso ter desenvolvimento de outras doenças já ligadas ao sistema nervoso periférico, como por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré. Respondeu, Lisandra? E aí, Cláudia, se você me permite... Eu falei para quem está aqui, né, me seguir lá no Instagram, eu tenho o curso também, Exercício Físico na Síndrome Pós-Covid, que fala exatamente sobre todos os aspectos clínicos, todas as sequelas que podem ser causadas, todos os instrumentos avaliativos que a gente pode utilizar a depender do aluno até a aplicação dos exercícios físicos. Ótimo, eu acho que você coloca o nome do curso no chat para o pessoal saber direitinho, o seu contato, né, para quem tiver interesse em entrar em contato aí com você direto para... Eu vou deixar aqui o meu Instagram, e aí eu preparei esse é o meu Instagram, eu preparei uma condição ótima para o pessoal do pão de queijo. Opa! Agora tá ficando melhor, hein? Agora tá ficando melhor, né, Fausto? Com certeza. Compartilhando aqui o cupom de desconto mineiro. Oba! Esse cupom aí, ó, pessoal. Então, aproveita, acessa esse link aí da Cris e vai participar desse curso com ela, que eu tenho certeza que isso vai agregar muito nos atendimentos, na atuação de vocês aí, né? Sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Quem tiver interesse, esse cupom está válido somente hoje até meio-dia. É um curso totalmente, não sei se dá para falar híbrido, né? Porque ele é totalmente online, porém ele é dinâmico. Então, nós temos as aulas online, aulas gravadas, e temos também lives periódicas com tudo que vem acontecendo, com todas as atualizações sobre a Covid. Como eu falei para vocês, a gente está em constante pesquisa, em constante, né, recebimento de novas informações, assim como a própria doença ela é muito dinâmica, não dá para ser algo, né, que é feito hoje e amanhã está igual, está sempre se modificando. Cris, queria te fazer uma pergunta aqui, Fausto, né? Pelo seguinte, eu acho que hoje talvez esse segmento que você está trabalhando seja aí o mercado do futuro para várias profissões, começando pela medicina, pela fisioterapia e com certeza para nós da educação física, né? Nós temos discutido
Porque tem surgido, a partir hoje já são mais de 15 milhões de pessoas recuperadas aí do pós-Covid, e ainda continuamos com a pandemia, quer dizer que esses números ainda tendem a crescer. É porque eu tenho visto alguns colegas da educação física entendendo que esse segmento não é nosso, que seria da fisioterapia. Eu, pessoalmente, tenho uma visão diferente. Eu vejo a fisioterapia, porque assim, a fisioterapia para atuação, ela tem um início, meio e um fim. Ela geralmente atua de uma forma mais significativa na fase aguda da doença. Né? Mas aí sim, nós estamos até discutindo aí, tem a questão do reabilitar, mas para nós da educação física talvez seja o recondicionar. Eu acho que cria esse mercado. O que você está entendendo, o que você está acompanhando, realmente vale a pena? Porque alguns estão acreditando que vai acabar a Covid, vai acabar esse mercado, o pessoal volta. Qual que é a sua impressão? Será que vale a pena o profissional investir nisso? Nós darmos esse passo entrando definitivamente na área da saúde? O que você pode dizer sobre isso? Com certeza, com certeza. Bom, primeiro que a própria doença, ela não vai acabar, né? Talvez seja uma coisa muito triste em se dizer, mas ela vai diminuir e talvez daqui a alguns anos ela não exista mais, mas depende do quê? Depende de uma vacinação eficaz e que seja uma vacina efetiva para a grande população e tudo mais. Bom, sequelas ela vai trazer e ela tem trazido, né? O que nós temos observado? Tem pessoas com mais de um ano de infecção e que ainda apresenta sequela. E que essas sequelas, elas melhoram com a prática de exercícios físicos. Quais são as principais sequelas? Fadiga, perda de força muscular, né? É o que a gente faz. Trabalhando dentro do Hospital das Clínicas, nós temos um reconhecimento enquanto profissional de educação física muito grande, principalmente da área médica, né? Eu assisti esses dias uma palestra de um médico que trabalha comigo, e ele também trabalha no Hospital do Servidor Público, e a mensagem dele foi essa: o profissional de educação física tem sido o profissional mais procurado para atuação no pós-Covid, e que, inclusive, hospitais já estão abrindo processo seletivo para a contratação desse profissional. Por quê? É o profissional, por exemplo, dentro do hospital que sozinho vai resolver o problema? Não, mas dentro do hospital a gente trabalha na equipe multiprofissional, só que esses pacientes, eles vão para casa. E eles indo para casa, eles vão procurar a academia da comunidade, do bairro em que eles moram, e do profissional que saiba atendê-los. Eu converso com muitas pessoas lá no meu Instagram, faço muita questão de responder sempre perguntas ou algum outro comentário que chega, e eu já tive seguidor que não atendeu algum aluno que foi procurar, que teve Covid, porque não se sentiu seguro. Mas é isso que eu digo aqui para vocês, é a falta de conhecimento. Então, se você está aplicando exercício e a pessoa desatura, se você não tem esse conhecimento de que, olha, é um sintoma comum a fadiga, ele pode sim desaturar, mas eu preciso ter o aparelho oxímetro para verificar isso, para mensurar, aguardar que ele retorne, né, para valores normais e adequados. Se eu não tiver esse conhecimento, eu vou me assustar, né? Como eu, quando comecei a trabalhar lá no hospital, por exemplo, há 11 anos atrás, eu tive que procurar muita coisa, porque eles admitem profissionais de educação física, como a gente teve processo seletivo agora, mas a nossa graduação não nos prepara muito para trabalhar com pessoas em nichos específicos, como, por exemplo, pessoas com deficiência. E eu até comento, né, que muitos profissionais, né, não têm esse desejo em trabalhar com pessoas com deficiência, mas a Covid-19 trouxe sequela de deficiência. E aí, o que a gente tem que fazer, né? Nós somos profissionais da saúde, nós estamos para trabalhar para a saúde, independente da sequela que a pessoa possa apresentar. Temos que estar preparados para isso, e essa é a nossa principal demanda. Cristiane, meu nome sou Wellington Júlio, aqui de Fortaleza, Ceará. É só para informação, porque a maioria dos profissionais da saúde, eles têm um tempo previsto para o tratamento, cura e alta, né? Nós, da profissional de educação física, atuamos continuamente com esse paciente, que vai ser um paciente futuramente,
será um aluno ou a continuidade do trabalho que a gente tem permanentemente. Não vai ser só por um período até aquela pessoa ficar à normalidade. A gente vai continuar esse trabalho, porque a educação física tem esse sentido de continuidade com as pessoas que estão precisando de, mesmo emagrecendo ou deixando de ter qualquer tipo de comorbidade, mas ele vai precisar constantemente do nosso serviço. É isso que a gente tem que ter em mente, que a educação física é permanente, não é ato de receber o paciente ou o cliente receber alta e não deixar a educação física de lado e voltar à vida normal. A educação física sempre vai estar presente na vida dessa pessoa. Exatamente, Wellington. Ótimo comentário, porque o que você acabou de colocar aqui foi o que me motivou a criar minha página no Instagram. Por quê? Para buscar preparar profissionais que tenham, né, ou que tivessem o desejo em trabalhar com com esse público específico. Eu trabalho como personal, trabalho dentro do hospital, e dentro do hospital é exatamente isso que você falou, existe um início, meio e um fim, e o que acontece? Essas pessoas recebem alta, a gente até faz uma cartinha, coloca todos os exercícios que eles faziam conosco, a carga, observações para eles levarem a alguma academia, e 90% não consegue dar continuidade nos exercícios. Por quê? Eles falam para a gente, professor, eu fui numa academia lá perto da minha casa e falaram que não tinha professor que soubesse trabalhar comigo, uma sequela de AVC, ou mesmo uma pessoa com lesão medular, porque está na cadeira de rodas, já, ai meu Deus, está na cadeira, eu não sei o que fazer. Realmente, a graduação nem sempre prepara para isso, mas foi isso que me motivou, porque as pessoas recebem alta do hospital, elas precisam dar continuidade, e é um cliente, um público que não vai deixar de praticar exercícios se ele conseguir um professor que consiga atendê-lo. É verdade, né, Cris? Inclusive, eu acabei de publicar aqui no chat a resolução 391, né, do ano passado, de agosto, que é justamente sobre isso, né, a atuação do profissional de educação física no ambiente hospitalar. Então, depois, pessoal, que se vocês ainda não conhecem essa resolução, eu deixei aqui no chat para vocês dar uma olhadinha nela, tá? É justamente isso, a atuação. E a Rita tem um comentário aqui que ela está fazendo, não sei se você viu, né, que observei que o Covid agrava mais a patologia que a pessoa já tinha antes do Covid. Depende da patologia, Rita. O que a gente observa, por exemplo, se a pessoa tinha alguma comorbidade cardíaca, pode ser que, a depender até que fase da doença ela alcance, essa comorbidade ela venha a ficar um pouco mais grave, né? Por conta de fibrose da musculatura cardíaca, ou tem casos de algumas comorbidades que a pessoa não tinha e que depois da Covid ela teve, como a própria alteração do sistema cardiovascular, como diabetes mellitus. Que bom, olha, os comentários aqui são ótimos, né, parabenizando pela palestra, recebi aqui também no privado aqui, quanto que a Cibele gostou muito da sua forma de apresentar aí o conteúdo. Fico muito feliz com essa interatividade do pessoal, excelente. Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês podem abrir o microfone ou escrever aqui no chat. Nós temos aí, daqui 2 minutos, o próximo palestrante é o nosso querido amigo e profissional Fausto. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Oi, pessoal, bom dia. Aqui é a Kátia, eu estudei em Passos, em Minas, né? Estou trabalhando em Campinas atualmente. E eu só gostaria de fazer um comentário a respeito do que a Cristiane falou, que é o pós-Covid, quando o paciente já volta para casa, né? Eu, atualmente, aqui em Campinas, eu trabalho com esse público, e realmente o que a Cristiane disse de ser um trabalho humanizado é exatamente isso, gente. Cada pessoa vai reagir de uma maneira, você vai chegar lá, na casa do seu aluno, cada um vai ter uma necessidade diferente, não tem como você estipular um padrão, né? Realmente usar o oxímetro o tempo todo. Então, por exemplo, eu tive um caso de uma aluna
estou com uma aluna que quando eu conversei com ela, ela não tinha força para segurar um copo d'água. Ela chegou a ficar entubada e tudo mais, e ela não conseguia sequer levantar um copo de água. E isso, no começo, me assustou bastante. Eu falei, gente, como é que vai ser esse trabalho? A gente fica preocupado, né? Mas lembrar que nós temos, sim, todas as ferramentas para isso. E o mais importante é, pessoal, se atualizem, estudem, busquem saber bastante sobre sobre essa doença, né? Porque cada pessoa realmente vai reagir de uma maneira, né? E quanto mais a gente olhar para a pessoa e ver as necessidades que ela tem e fazer um trabalho voltado para isso, vai ser o ideal mesmo. Não sei, eu tô até meio nervosa de falar aqui com vocês tem um tempo que eu não falo em chat assim, mas é isso, eu adorei tudo que a Cristiane falou, foi uma palestra muito boa, e pessoal, assim, façam o melhor que vocês puderem, e estudem bastante, porque eu tenho certeza que todos vocês vão ter muito sucesso daqui para frente com essa atuação. Obrigada. Ah, que ótimo, Kátia, você está aqui conosco, foi nossa aluna, fico muito feliz de ver aí seu trabalho nas redes sociais, e está participando aqui conosco. Obrigada por isso, pelos últimos comentários, para a gente depois passar a bola para o Fausto. Ok, bom, novamente agradeço muito o convite, é sempre um prazer em estar contribuindo e compartilhando conhecimentos. Esse momento, né, do online, da internet, que nos traz tanto networking, tantos conhecimentos, como foi eu estar aqui, né, através do conhecimento com o professor Fausto. Vocês que estão aqui, são profissionais recém-formados ou estão em formação, enfim, vocês que escolheram a educação física, entregue-se para o melhor, busque ser o diferencial. Você e seu colega atendem pós-Covid, você vai buscar ser o melhor nesse atendimento, ok? O que vai te fazer melhor é a interação, é o conhecimento, é estar sempre se reciclando. E lembre-se, a Covid-19 ela é uma doença complexa e dinâmica, e o nosso conhecimento tem que ser dinâmico também.